Olá, bem-vindo ao podcast Integrativa Descomplicada. Bem-vinda a esse podcast que vai trazer a você informações sobre a saúde integrativa, medicina integrativa, tudo aquilo que você quer saber sobre longevidade. Inclusive, siga aqui o nosso endereço se você ainda não segue, para poder compartilhar, mandar sugestões de pautas, dúvidas, porque nossos especialistas estão aqui para responder, sempre. Deixa eu me apresentar. Eu sou médica nutróloga, meu nome é Liliane Opperman e eu sou anfitriã aqui nesse podcast. A cada semana, nós vamos trazer profissionais da medicina integrativa, cada um dentro de sua área de abrangência específica, para contribuir com a sua saúde. Se você é um profissional de saúde, você pode aprender conosco, porque eu também sou a coordenadora da pós de Medicina e Saúde Integrativa da Unilife Academy. Vem aprender com a gente, porque essa pós é muito diferenciada. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu escolhi a dedo cada professor que vai falar sobre a sua área de abrangência. Hoje eu recebo aqui o Dr. Willer Costa, que é ginecologista integrativo e regenerativo, para abordar um pouquinho sobre a carreira, as mudanças dentro da medicina e do consultório dele depois que a integrativa entrou para fazer parte nas suas condutas diárias, as modificações que ele pôde ver com os seus pacientes também no seu dia a dia. Vou também contar um pouquinho aqui, afinal de contas eu tenho a honra de trabalhar com ele na clínica, já o conheço há muito tempo, inclusive somos mineiros. Viva os médicos mineiros aqui em peso, na Unilife. Bem-vindo, Dr. Willer. Obrigado, doutora Liliane. É um prazer poder contar com você aí na nossa caminhada. E sim, eu acho que a medicina integrativa ela tem muito, né, a acrescentar na medicina tradicional, que eu acho que a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre o que é a medicina integrativa e como ela pode, de alguma forma, transformar o consultório. Mas, assim, foi um divisor de águas, conhecer a medicina integrativa e trazer essa abordagem para a minha prática clínica, né, no dia a dia. Eu imagino que durante a sua formação, você também, assim como eu, não tenha tido contato com nenhuma prática integrativa, estou certa? Certa. Realmente, acho que, assim, as áreas de atuação da medicina, elas segmentaram muito, né, o paciente em si. E o pior é que a gente, às vezes, não conversa, né, entre as áreas, isso acabou trazendo, acho que um tratamento incompleto para o paciente. E eu sempre questionei muito, na verdade, eu sou ginecologista de formação, né, fiz residência em ginecologia, depois fui fazer ginecoendócrino, trabalhei também, através de, com o tempo, fiz nutrologia para tentar pegar essa abordagem mais ampla, mas o que mais me deixava impactado é porque, desde a faculdade, eu sempre fiquei na dúvida se fazia ginecologia, porque eu gostava da saúde integral da mulher, era isso. Então, na época que eu fiz a residência em medicina em ginecologia, eu tive muita dúvida se eu fazia a ginecologia ou se eu fazia a medicina da família, porque eu sempre achei que a abordagem integral era uma abordagem muito mais completa, né, e eficaz. Mas, assim, a saúde da mulher sempre me impactou, assim, porque eu sempre via aquela questão da mulher, sempre um autocuidado maior, e eu achava que eu ia ter mais adesão ao tratamento. Mas eu acho ainda que a ginecologia, né, na área que, pelo menos essa era a minha opinião na época, era a área de atuação com mais, onde eu conseguia trabalhar de forma mais integral, entendeu? Então, por isso que eu fui para a ginecologia e depois eu sempre achando, aí a gente começa na residência a ver muito essa questão muito do sistema reprodutor feminino e focando muito naquilo, e eu comecei a ver que, cara, quando eu terminar a residência eu quero focar, quero fazer algo maior. Foi a primeira coisa, eu saí da residência e entrei nesse oceano que eu acho que é a medicina integrativa e fui abraçado pelos outros. Aí eu comecei a ver que tem outras especialidades, a gente começou a conversar. Então eu acho que eu acho que é a medicina do futuro, sabe? É o que eu imagino, assim. É um futuro que nós já estamos vivendo, né? Você me fez lembrar quando falou médico de família, porque essa foi a minha primeira experiência. Eu fiquei 3 anos trabalhando como médica de família e quem diria que hoje, você vê, basicamente é o que eu faço, porque a gente atende um paciente
que traz depois a esposa, que traz o pai e a mãe. A gente cuida de gerações. Eu tenho pacientes que eu cuido de 4 gerações. Da avó, da filha, da outra e do bebezinho que já nasceu e que muitas vezes a gente acaba orientando, né, sobre tudo isso. E essa forma integrativa de ver o ser humano único e também integrado dentro da sua família. Afinal de contas, a gente precisa entender todo o contexto. E dentro da integrativa, você percebeu que o seu posicionamento, vamos falar um pouquinho do seu posicionamento para os pacientes, vamos chamar até o posicionamento no mercado, o que você percebeu de diferença? Olha, eu acho que o que me fez a diferença foi isso. Eu chegava, conversava com a paciente e eu sempre começava eu acho que o que mudou muito foi a minha anamnese, né? Na anamnese, eu chegava e conversava com a paciente antes, né, na residência. A gente focava muito na parte da ginecologia. HGO, história da ginecologia ginecológica e obstétrica. Aí ficava muito focando na área segmentar, sabe? Aquela coisa, menarca tanto, ciclo menstrual dessa forma, quanto gestou, quanto pariu, quanto aborto, qual tipo de parto. Conheço bem. Conhece bem, né? Então, aí com a medicina integrativa eu voltei para a semiologia, para a anamnese da faculdade. Falei, cara, por que eu não tenho que saber sobre o ritmo intestinal dessa paciente? Ela tem intestino, né? E isso com certeza vai ter relevância para uma candidíase que ela tem, porque esse intestino não está legal. Não tenha dúvida, né? Que a nossa microbiota intestinal interfere na microbiota vaginal, então, interfere em tudo, na nossa imunidade. E era isso, aí eu comecei a ver, falei, cara, então aquela candidíase de repetição que a paciente tem e que a gente tenta tratar com tratamento convencional, com fluconazol, com dose terapêutica de 6 meses, que a gente faz, que é um clássico na ginecologia. Comecei, cara, vamos tentar colocar um probiótico, vamos tentar tratar esse intestino, um prebiótico, vamos tentar ver, vamos melhorar esse microbioma intestinal e com isso tratar, e eu comecei a ter casos de sucesso, e aí isso veio trazendo, uma paciente melhorava, aí a outra trazia, olha, esse médico, ele é ginecologista, mas ele pensou no meu intestino, entendeu? Isso foi uma das coisas. Aí eu comecei a gente começa a ver a paciente de forma global, e isso foi me deixando assim, eu comecei a ficar muito mais satisfeito no tratamento, né? Não só satisfeito, as pacientes satisfeitas. Não é só sobre tratar doenças, mas prevenir. E assim, eu entendo que qualquer sintoma é um aviso de que algo não está correto. E muitas vezes a gente usa, como você falou, um antifúngico, porém, o motivo pelo qual esse desequilíbrio facilitou esse fungo a criar candidíase não é tratado, não é visto, né? E essa visão integrativa sobre você olhar, entender o problema como um aviso e o porquê, né? O porquê das doenças, o porquê adoeceu. Não só, beleza, adoeceu e tem que tratar desta forma, não, é para não adoecer mais. E esse foi o caminho, porque eu comecei a falar, por que ela teve esse fungo? Né? A gente começa, ao invés de focar na causa, que eu acho que essa é a diferença da medicina tradicional para a medicina integrativa, é que a gente foca muito mais no tratamento da causa na medicina integrativa, na medicina, né, convencional, e na medicina integrativa a gente vai para a base fisiológica, a gente vai para a fisiologia. Né? Eu brinco que a gente volta a estudar o Guyton, a voltar ali naquela base do que está acontecendo aquilo. E aí você vai vendo que, na verdade, né, nem só o intestino está ruim, o intestino está ruim porque aquela paciente, aí entra a questão da medicina da família, está passando uma situação difícil em casa, ela começa a conversar sobre aquilo, então ela vai ter que fazer também uma terapia. Então, você começa a olhar a paciente como um todo e mostra que, na verdade, a candidíase, e eu brinco muito com mulher, assim, a mulher, diferente do homem, ela tem a questão do ciclo menstrual, ela tem a questão do corrimento, que fala muito sobre a saúde dela. Então, doutora, a gente pode depois falar sobre isso. A menstruação está atrasando, eu falo, ó, o ciclo menstrual normal é um ciclo que dura, né, entre 21 dias e 35 dias. Passou disso, algo está errado. Tireoide, vamos avaliar essa tireoide, né? Será que realmente, como é que está essa questão do seu estresse? Será como é que está o treino? O treino fala, o ciclo menstrual fala sobre o quanto você está em overtreino. Você começa a ver, são tantas coisas que você começa a ver, só por uma menstruação, só sobre ciclo menstrual, e aí você começa, gente, não é só... O overtraining traz a amenorreia, né? A amenorreia, a síndrome, né, da mulher atleta. A síndrome da mulher atleta. Então a gente começa a olhar e falar, gente, olha, pensa na menstruação como um fator, né, de alerta,
para você saber. E a gente sabe que, inclusive, é essa menstruação que vai nos mostrar lá na menopausa, né, o momento que a gente tem que começar a pensar em reposição hormonal e tudo, porque a gente sabe que existe esse processo. É necessário menstruar? É outra questão, né? A gente depois pode falar sobre isso. Não que seja necessário menstruar, a mulher tem esse poder hoje de não menstruar, mas você começa a olhar. Então, o que a medicina integrativa me trouxe, assim, acho que no consultório, quando a gente volta a falar? Ela me trouxe uma abordagem única, sabe? Eu começo a ver aquele paciente e não prescrever de forma, né, meio que orgânica, assim, candidíase, fluconazol, sabe? Eu comecei a olhar para cada paciente, ver aquele paciente como um ser único, com uma história única, e voltar para o médico, que antigamente era aquele médico que cuidava do paciente como um todo. E o ginecologista, eu vejo isso, a mulher, o homem tem menos isso. Eu não vejo que o urologista é o meu médico. Não sei. Mas a mulher, ela tem aquela referência, né, do ginecologista. Eu tô com vou no meu ginecologista, ele vai me indicar um cardiologista. E muitas vezes, né, em consulta, a gente vê isso. A paciente vir para a gente como uma triagem para várias doenças. E aí eu fui vendo, gente, eu preciso fazer um tratamento básico, né? Eu ficava até sem graça. Falei, gente, eu vou mandar para um endocrinologista, mas eu não fiz o básico. A paciente está com diabetes, ou está com uma pré-diabetes, ou está com uma SOP, que é uma doença que fica bem na interface entre a endocrinologia e a ginecologia. E eu não vou fazer nada. Síndrome de ovários policísticos, que a gente sabe que tem muito a ver também com a resistência insulínica. Sim. E tem também a interface não só com a endócrino, mas com a nutrologia. Sim. E eu vejo que essa multidisciplinaridade, ela é bem interessante. Eu não vejo do tipo, olha, você cuida dessa parte e eu não. Cada um pode agregar dentro de tudo isso. E se todos tiverem a visão integrativa, como nós fazemos lá na clínica, o paciente se beneficia absurdamente. Mas isso que você falou me chamou a atenção, sobre a mulher ela ter muito bem esse conceito estabelecido de ir ao ginecologista, de fazer o check-up, e o homem já não tem. Como que você vê o cenário da medicina integrativa daqui 5, 10 anos? Eu acho que, na verdade, vai ser quase um pré-requisito, assim, sabe? Eu não sei, o que me preocupa só, Liliane, é o quanto, eu vou colocar um tema que eu acho que é um pouco polêmico aqui, mas eu não sei o quanto está ficando desgastado o nome da medicina integrativa por conta daquela coisa. A gente tem, eu acho que, quando eu saí da residência foi outra coisa, eu não quis anular o que eu aprendi, né? Não é que eu acho, isso está errado. Não. Eu acho que a gente pode agregar. Eu primeiro acho que eu posso vir, tentar ver o que está causando essa patologia, para depois pensar em tratamento. Eu acho que as duas coisas podem andar juntos. Então, tanto o exagero na medicina tradicional, que só trata e briga com a medicina integrativa, quanto o exagero da medicina integrativa, que quer abolir todo o tratamento que a medicina convencional trouxe, ela pode causar danos, entendeu? Então, eu acho que se a gente caminhar por um caminho, né, de meios, onde a gente consegue, de alguma forma, unir as duas coisas, né? Desde sempre, eu falei, cara, chega um paciente que está usando simvastatina, porque tem um colesterol alto, um cardiologista indicou, eu nunca cheguei e falei, para com tudo, vamos tratar. Eu nunca fui assim. Vamos conversar com esse cardiologista sobre esse colesterol estar muito baixo, isso poder estar atrapalhando, inclusive, a formação do seu hormônio, porque a gente sabe que os hormônios esteroidais eles são formados pelo colesterol. Se você pega um colesterol de um paciente, um colesterol total muito baixo, ele vai ter problemas lá na frente. Eu que trabalho com a parte de ginecologia endócrina, com certeza vou ter problemas de formação de hormônios. Então, assim, vamos conversar com ele antes de sair tirando. Então, assim, se a gente chegar num consenso de caminhar, né, nesse processo aí de unir as duas coisas, eu acho que a gente tem uma longevidade muito maior para a medicina integrativa. E essa é a proposta dessa pós, porque quando eu escolhi cada profissional, eu busquei não trazer ninguém com um posicionamento extremamente radical. Pelo contrário, nós precisamos muito. Eu, como também atuo na saúde mental integrativa, muitas vezes preciso recorrer aos psicofármacos para o paciente. Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente vai tratando esse terreno biológico, melhorando este intestino, que por sua vez vai melhorar os neurotransmissores, cuidando para que essa paciente se estabilize e lá na frente a gente possa, de repente, retirar um remédio.
mas que eu vou te contar uma coisa interessante, que você falou do colesterol. A minha primeira formação integrativa, que foi em 2006, foi a prática ortomolecular. E basicamente o que eu havia aprendido na faculdade era sobre estatina como tratamento do colesterol, que eu acho que é assim que todos os alunos aprendem. E eu fiquei encantada de conhecer, por exemplo, a opção de suplementar esse paciente com o hexanicotinato de inositol, que além de ter efeito sobre a diminuição do LDL, tem também efeito sobre o aumento do HDL. Conhecer a importância da suplementação de ômega 3 e, sabendo desse paciente com risco cardiovascular, o trio de vitamina B6, B12 e ácido fólico, somados a nutrientes tão importantes como resveratrol, ácido fólico, de repente uma dieta mediterrânea, que é a dieta melhor para o coração, e eu falava, meu Deus, tudo se resumia a uma prescrição de estatina, e agora eu tenho esse arsenal para trabalhar com esse paciente. E isso eu estou dando o exemplo do colesterol. Por isso que a integrativa ela é apaixonante, porque a gente começa a perceber que no nosso dia a dia, primeiro que a nossa cozinha é uma farmácia. Segundo, ou melhor, mais importante ainda, o nosso corpo é uma farmácia. Nós produzimos, por exemplo, mioquinas que hoje estão sendo super estudadas, que os músculos produzem no exercício, que vão ter ação na neuroplasticidade, que vão ter ação no metabolismo, em uma série de processos do nosso corpo, e como extrair o melhor do nosso corpo. Não é sobre não adoecer, é sobre viver com performance, com qualidade de vida. Então é apaixonante e, de verdade, observando nos últimos 5 anos, vamos falar da pandemia. Afinal de contas, a gente viu claramente que o que determinava se um paciente ia adoecer da Covid ou ter uma pós-Covid complexa não era somente ser infectado, mas a condição que ele tinha, as reservas que ele tinha, os fatores de risco. Então a Covid nos ensinou muito isso. Então, observando os últimos 5 anos, eu projeto que os próximos 5 anos, onde a nutrigenômica ela vem crescendo cada vez mais, a ponto de nós podermos cada vez mais fazer uma medicina de precisão, estudando o DNA desse paciente, estudando essas variantes e tudo o que esse paciente nos traz nos estudos genéticos e nos estudos da sua própria epidemiologia, histórico-familiar, essa medicina de precisão que eu vejo está cada vez mais acessível e as pessoas estão sabendo sobre isso, então as pessoas estão buscando, que é uma outra coisa que a pandemia nos trouxe, esse olhar daquela pessoa que antes talvez não se preocupava tanto e na pandemia ela precisava entender sobre tudo isso. Então hoje os pacientes eles nos questionam muito e eu acho isso extremamente bom. E aí cabe a nós médicos estar sempre capacitando para atender e trazer aquilo que tem de mais moderno. Então eu sou bem otimista, eu não vou nem falar dos próximos 10, eu vou falar dos próximos 5. Medicina de precisão, que é um dos temas da nossa aula na pós também. Bom, você me trouxe esse exemplo da candidíase que eu achei bacana e eu queria entender se você teve alguma experiência de algum paciente que tinha algo bastante grave ou bastante controverso dentro da medicina e que você pôde incluir práticas integrativas e o desfecho, né, foi muito bom. Tá, eu vou te falar, tem a questão da candidíase, é uma delas, que é interessante, eu acho que eu coloquei no meu arsenal, e quando você fala sobre a medicina integrativa, o que eu vejo que foi bem interessante na prática clínica foi a gente conseguir reduzir as medicações, porque quando eu começo, eu não preciso de doses tão altas para ter o mesmo efeito. Então, agregando ômega 3, eu conseguia reduzir triglicerídeos, não precisava usar tantos fibratos. Então, assim, eu acho que isso foi trazendo um ganho. Agora, eu tive tanto essa questão da candidíase, né, eu geralmente começo com probiótico antes, né, geralmente, né, ou principalmente, né, as cepas acidófilas, né, que são cepas mais estudadas para tentar resolver a questão da candidíase, e eu vi resultados bem interessantes, pacientes melhorando só com isso, em candidíase de repetição, usando probióticos. Outra coisa que ajuda muito o paciente, por exemplo, com um risco maior, né, cardiovascular ou com algum quadro de risco maior de trombose,
que eu tinha receio até de fazer reposição hormonal. Quem sabe que hoje, dependendo da via de reposição, isso nem aumenta, e a qualidade do hormônio nem aumenta. Eu comecei a fazer, por exemplo, a tríade que você falou, né, do complexo B, que a gente sabe que ele acaba reduzindo a homocisteína, e reduzindo a homocisteína a gente consegue reduzir o risco de trombose. Eu ficava mais tranquilo de usar e mostrava para o paciente na prática clínica que, olha, você está aqui, ó, a gente viu, esse homocisteína é um marcador inflamatório, um marcador que aumenta o risco de trombose e que, inclusive, na medicina tradicional é um dos fatores que nos preocupa, né? E a gente consegue fazer isso com a medicina integrativa. Então, assim, eu já tirei vários pacientes desse programa de risco, não só para reposição hormonal, como, por exemplo, para risco de aborto de repetição, que a gente sabe que o risco de aborto de repetição, as trombofilias, elas têm relação também com homocisteína alta. Então, eu tenho vários casos. Eu acho que se eu colocar aqui, eu tive um ganho importante no arsenal terapêutico que me ajudou a prescrever menos medicação, sabe? E isso eu acho que foi um dos grandes ganhos e de conclusão com sucesso de tratamento de pacientes com doenças crônicas. Assim. Então, e eu tenho certeza que esses protocolos você vai dividir nas suas aulas aí com os alunos que fizerem a pós conosco. Esses casos clínicos de sucesso, eu tenho certeza que você também vai dividir. E agora eu vou tocar num tema que também entra muito na integrativa, que é sobre a medicina e a espiritualidade. Como que você vê isso dentro da medicina integrativa? Nossa, eu acho que talvez a coisa que mais me fascina, assim, porque a medicina integrativa, ela vê, como a gente fala de medicina integral, ela vê o ser humano como um todo. E a espiritualidade, né, é uma coisa que semana passada, eu vou te falar que eu estava com uma paciente lá na clínica, inclusive, falando sobre espiritualidade, a gente terminou falando, eu sigo o judaísmo e ela era cristã, e a gente começou a falar sobre a Torá, a Bíblia, assim. E isso para ela já foi uma coisa terapêutica. Doutor, você me deu um insight aqui, olha isso. E a gente começou a falar, ela ficou tocada com aquilo, de eu ter falado isso. E uma das coisas que eu coloco muito em consulta, eu dou indicação de livros. Na consulta, inclusive, eu indiquei um livro que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um médico psiquiatra que passou pelos campos de concentração e criou a teoria dele, inclusive de doutorado, da logoterapia, que ele fala da cura pela palavra. Coloquei isso na consulta, a paciente já anotou o livro e aquilo já foi terapêutico para ela. Então, assim, gente, que consulta hoje? Isso é uma coisa que eu falo. Que consulta hoje que você entra, né, na medicina tradicional? Claro que eu acho que existem sempre um médico diferente, mas que você sai de lá com uma indicação de livro, com alguma orientação espiritual, assim, mas de respeitar a religião do outro, mas de tentar passar isso através da consulta é muito difícil. Mas a medicina integrativa, ela traz isso, entendeu? Porque você leva para a paciente, você chega, mas como é que tá? Quando eu chego e falo, como é que tá a sua parte de religião? Quanto você busca o ser supremo, né? Deus, não sei se é isso que você acredita. E aí ela começa a falar, doutor, tem tempo que eu não volto para isso. E aí eu falo, pois isso traz muito conforto, porque você tira essa carga de você de assumir toda a responsabilidade por tudo. Porque tem coisas na vida que realmente estão acima do nosso alcance. Claro que a gente tem diagnósticos aí que a gente vai ter que falar para o paciente que, cara, uma coisa certa na vida, por mais que a gente tenha longevidade, um dia a gente vai morrer. E o que será depois disso? E Freud fala que essa é uma angústia importante de todo ser humano. Né? A finitude. Que é uma certeza e ao mesmo tempo é algo que a gente evita pensar. E aí eu te falo, a medicina integrativa ela está além da vida. Ela passa somente da saúde, né, de pessoa. Ela pensa no o que será depois disso. Como você está se preparando para esse momento? Para chegar no momento da morte, mas bem, preparado para vivenciar aquele momento, assim, como a gente falou da Covid, né? É preparar, não chegar de supetão e pronto, não sei o que fazer, mas não, a minha espiritualidade está organizada para eu passar por esse momento. Eu sei que existe aqui, né, aonde eu me alavancar para passar por esse processo. E trabalhos mostram claramente, né, até a Covid foi um modelo para isso, de pessoas em condições ruins, com comprometimento pulmonar importante e que com a fé, não importa em que, não importa a religião,
superaram. Eu vou tomar essa liberdade, dar o exemplo do meu pai, que ficou entubado no Sírio por 15 dias. Basicamente, ele tinha mais de 80% de comprometimento pulmonar, mas ele tinha uma vontade enorme de viver. E assim foi, e ele conseguiu. E com a integrativa, a gente, em 15 dias, veja só, quando ele saiu de cadeira de rodas, porque ele tinha perdido toda a musculatura. Em 15 dias, tomando os antioxidantes, fazendo as reposições necessárias, ele estava trabalhando, fazendo compra no supermercado e com a cognição perfeita, dando aulas e trabalhando. Então eu trago um exemplo da minha casa, mas para aqueles mais incrédulos, tem trabalhos mostrando a diferença do desfecho em pacientes oncológicos, os que acreditam e praticam uma certa espiritualidade, e diferente do desfecho, às vezes pacientes nas mesmas condições, com o mesmo tipo de câncer, recebendo o mesmo tipo de tratamento, mas o que diferencia é a espiritualidade. Isso é provado. O que hoje você considera mais desafiador na sua prática integrativa? Mais desafiador? Eu acho que é tentar convencer o paciente, primeiro, porque uma das coisas da medicina integrativa é que a gente também passa para o paciente que ele tem responsabilidade no processo, né? Do tratamento, da cura da doença. E eu brinco com o paciente e falo, olha, eu trabalho com 50% e você 50%. Confia em mim, naquilo, nas medicações, tudo que a gente vai passar para você, na suplementação. Gosto de falar da suplementação para não ter aquela questão pejorativa só de medicamento e doença. Mas eu falo, olha, é terapêutico treinar, é terapêutico mudar o seu hábito. Tudo que eu passar aqui para você em termos de medicamento é uma muleta que vai te ajudar nesse processo inicial, mas que como um bebê que um dia vai andar, é que você deixe essas muletas com o tempo através de bons hábitos. Então, eu acho que ainda é difícil, porque eu acho que o pessoal está muito acostumado com a medicina tradicional, de tem uma doença, toma medicação, tem uma doença, toma coisa. É uma medicina passiva. Passiva. Onde você apenas é tratado. Sim. Com a medicina integrativa, você aprende a se tratar. A se tratar. E você se torna responsável pelo seu resultado. Então, eu vou te falar agora, semana passada, eu tive uma situação complicada, é difícil. Isso é uma coisa que eu vou te falar que é difícil, porque você lida com esse pessoal que está sempre acostumado a medicação, 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 e a paciente usando... eu comecei para ela, a gente estava com um tratamento que é uma questão que a gente usa muito na ginecologia, que também me trouxe, que a medicina integrativa me trouxe, que é o tratamento da obesidade, que a paciente vinha e eu falei, olha, é o seguinte, você tem uma doença, porque isso é um problema, que a paciente, eles não acham que a obesidade é doença, e existe CID para isso, e a gente falou, olha, é uma doença, nós temos que tratar, comecei o tratamento para a paciente, e a paciente, ela voltou em 40 dias, assim, desesperada, porque ela tinha aumentado o peso, e a gente começando o tratamento, não tinha nem dado ainda o tempo, né, de tratamento para você ver a ansiedade, né, e ela preocupada porque a medicação podia ter engordado ela. Aí eu falei, seguinte, medicação nenhuma tem calorias para te engordar, né? Então, assim, o que eu vi? É uma paciente que está acostumada a sempre ter medicamento, que ela vê na bula lá e tal, e vê o resultado, e aquilo transforma ela. Aí eu perguntei, o que você fez da parte que eu te falei? Sobre treino, sobre aumentar a musculação. Lembra que eu te falei que musculação é mais importante que o aeróbico para a perda de peso, porque a gente aumenta a taxa metabólica basal com músculo. E você está só... não fez nada, mas a culpa foi da medicação. Então, eu acho que assim, o que está sendo desafiador? Tirar essas bengalas, que são as medicações, dos pacientes que estão acostumados a usar esse tanto de medicação ad eterno. Então, olha, beleza, vamos reduzir a simvastatina, mas você vai ter que se comprometer comigo. A gente vai fazer ômega 3, mas você começa a treinar hoje. 3 vezes por semana, pelo menos. Porque pela sociedade, né, a sociedade de nutrologia, inclusive, 300 minutos por semana é o mínimo que a gente tem que treinar para qualidade. As pessoas não treinam nada. 300 minutos por semana, a pessoa, mas eu não tenho tempo. Eu falei, você não tem tempo Uma hora, 5 vezes. É isso. 1 hora, 5 vezes por semana. Mas ele não tem tempo para se cuidar. Mas ele tem tempo de pegar a medicação dele. Né? Vamos dar um exemplo aí. Temos o Ozempic, que está entrando agora, o Wegovy, que está entrando para tentar tratar a obesidade. Tudo bem, são medicações boas? São medicações boas, mas eu falo com as pacientes, gente, é o seguinte, elas vão te ajudar no momento, mas no longo prazo, o ideal é que você não precise dessas medicações, ou que a gente tenha um mínimo delas
agindo em você. Mas as pessoas não estão dispostas, sabe, Liliane? Isso para mim, o mais difícil é o paciente aderir. Eu vou te ensinar uma pergunta, que isso eu ensino sempre e eu gosto de voltar no assunto. Quando você tiver esse desafio, pergunte ao seu paciente: você está disposto a desistir dos motivos pelos quais você adoeceu? Porque inconscientemente ou conscientemente todos sabem o porquê chegou à obesidade, o que aconteceu, o que ele deixou de escolher ou escolheu errado. A questão não é sobre tomar um Ozempic ou qualquer outra medicação, é desistir daquele formato de vida que levou até aquela obesidade. E você me falando sobre essa sua paciente, eu me lembrei de uma que eu atendi também há umas 3 semanas atrás, que tem histórico de câncer de mama na família, e ela tem muito medo de medicamentos por conta disso. Só que ela tinha uma obesidade importante, e ela precisa entender que a obesidade é um fator de risco altíssimo para câncer de mama. Altíssimo. E que, por mais que seja muitas vezes um medicamento que nós vamos precisar, porque nós estamos falando de uma doença, o medicamento, qualquer efeito colateral ou efeito adverso ou aquilo que ela pense que seja ruim, não é pior do que a obesidade. Lembrando que ela ficar do jeito que ela está não tem fim. E a medicação é algo que tem começo, meio e fim. Tanto na obesidade, com os medicamentos para emagrecer, como na psiquiatria, com medicamentos para tratar a ansiedade, a depressão. O que eu sempre digo ao meu paciente é: o medicamento ele te traz um conforto e este conforto te torna apto a fazer as mudanças necessárias. As mudanças necessárias sendo feitas, é o momento de nós desmamarmos, tirarmos esse medicamento. Afinal de contas, aquilo que gerou o problema foi resolvido. Mas as pessoas elas acabam habituando com o conforto do medicamento e não fazem as mudanças necessárias. E eu tenho um protocolo, justamente, que é uma das minhas aulas, e é um protocolo de autorresponsabilidade. A gente traz também algumas ferramentas do coaching e de autorresponsabilidade com um plano de ação para que esse paciente entenda que a participação dele é ativa. Eu nem falo dos 50%, ele 50%, eu falo, estou disposta a ser 110% a médica que vai te ajudar. Eu quero saber se você está 100% ou 110% disposto a ser a sua melhor versão como paciente para cumprir com todos os acordos que nós fizemos aqui. Então é muito sobre isso. Olha, eu vou dizer que escrever sobre as minhas aulas está sendo tão magnífico que eu já estou, além de trazer aquilo que eu já pratico no meu dia a dia, eu estou criando ferramentas novas que eu não vejo a hora de compartilhar. E eu queria saber, assim, que conselho que você daria para profissionais de saúde que desejam se especializar aí na medicina integrativa? Eu acho que, para mim, qualquer tempo a mais esperando para poder entrar nesse modelo de ver a medicina é perda de tempo. Assim. Eu acho que a medicina integrativa ela traz uma outra visão. Não é nem do paciente, é de si mesmo, sabe? Eu acho que a medicina integrativa ela me mudou como pessoa. Ela me mudou como autorresponsável sobre a minha conduta de prática clínica, sobre será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? Será que eu gostaria de ter todas as consequências e não dar nem a opção do paciente querer mudar e fazer a parte dele? Então, assim, fazer medicina integrativa hoje, na minha opinião, vai se tornar, na verdade, acho que no futuro vai se tornar mandatório, assim, você ter que, porque as pacientes pedem, elas não querem mais. Isso está criando realmente hoje um certo cisma na medicina, que eu acho fundamental, porque na verdade o foco é o paciente, porque o paciente está incomodado com aquela questão de prática onde a farmácia é soberana, né? A gente traga medicação, ganha com a medicação, e o paciente muitas vezes está no último lugar aí desse tratamento. Então, assim, nada como um humano tratando um humano. Eu acho que isso aí é o básico da medicina. Alguém que tem sentimento, que tem empatia, se coloca no lugar do outro e fala, gente, era assim que eu queria, é esse tanto de medicação que eu quero trazer para mim, que eu faria para mim e o outro vai ter. Então, assim, o buscar a humanidade na prática médica, para mim, é
é isso. Acho que a gente voltar ao que a medicina um dia foi. Não uma prescrição de medicamento, mas literalmente a gente olhar pro outro e se ver nele, né? Acho que é o mínimo, assim. E outra coisa que eu acho que você faz, né, que eu sei que eu tô lá e que eu também faço, tudo que eu prescrevo eu faço, tudo. Claro que assim, né, o que está na parte ginecológica não, mas mas eu tomo probiótico, eu uso ômega 3 todos os dias, creatina, além de toda a suplementação, eu me acompanho, eu quero, sabe, me tratar, então assim, eu faço o paciente, tudo que eu faço, eu tô ali, tudo que eu prescrevo eu tô fazendo em mim, e mostro para eles que, só que tem aquela questão, a diferença, que eles falam, doutor, por que você tem uma mudança de estilo de vida, você está bem, um percentual de gordura baixíssimo e tal, porque eu faço a parte que você não está fazendo, que é cumprir minha tarefa. Essa é a diferença. Não é porque eu sou médico, porque tem muito médico endocrinologista obeso. Tem. Entendeu? E uma das coisas que me chama a atenção na integrativa é sobre o médico viver aquilo que ele pratica e acredita. Né? Muitas vezes na medicina, digamos, tradicional, a gente não vê isso. Pelo contrário, a saúde do médico está cada vez mais precária. É um conhecimento infinito que não é colocado em prática para si. Liane, eu vou te falar uma outra coisa. Sabe o que mais dificulta aí? Porque no final, até o médico é só um meio de venda de medicamento. Então ele também está frustrado nessa posição. Eu acho que existe isso também. Eu me senti assim, frustrado. Gente, sabe uma coisa que me incomodou muito em congresso? Eu pegar aquele crachá e colocar prescritor. Gente, aquilo me incomodava de um jeito que eu falei, eu não sou prescritor, eu sou médico, sabe? Ah não, todo mundo que era prescritor. Crachá, você escreve prescritor de estilo de vida e pronto. Pronto, é isso, A entendeu? gente só conserta a frase. É isso. Você vai ver, todo congresso é assim, né? É isso. É uma sensação de você ser mercado, uma forma né? E aí a medicina integrativa ela me trouxe isso. Eu comecei a questionar. E aí começava a vir, eu não sou totalmente contra, tá? Mas eu falo na ginecologia. O pessoal vinha para poder fazer anticoncepcional e colocar aquele tanto de anticoncepcional lá na minha mesa. Doutor, você prescreve? Não. Não prescrevo anticoncepcional. Mas doutor, seus pacientes de SOP não têm indicação. Mas seus pacientes não têm indicação, não vou dar medicamento. E comecei a mostrar para as pacientes, é o seguinte, anticoncepcional é uma medicação que você usa todos os dias. É uma maquiagem de um problema de resistência insulínica que não está sendo visto, está sendo negligenciado. Porque ali você está maquiando o seu ovário, não é verdade? Eliane, sabe uma coisa que é mais incrível? E aí acho que vai bater no ginecologista um pouquinho aí. Eu já peguei várias pacientes que voltaram para mim falando, doutor, eu não entendo. Eu falei com o meu médico, vários com ginecologista, eu falei com o meu médico que eu quero engravidar e falei que eu tenho SOP. E sabe o que ele prescreveu para mim? Anticoncepcional. Eu falei, mas espera aí, você quer engravidar? Ele te prescreveu anticoncepcional? Sim, eu já estou há 2 anos tentando e não consigo engravidar. Mas é claro que você não vai engravidar, você está usando anticoncepcional. Prescrito por ginecologista e ela tinha paciente com desejo de engravidar. Para você ver como a medicina tradicional às vezes é cega e você trata somente o quê? O que está incomodando a paciente. Não menstruo, então vou fazer um sangramento de privação em você. Toma anticoncepcional aí, 21 dias, para 7, 21... Voltou a menstruar. Realmente, doutor, eu voltei a menstruar, mas eu não engravido. Porque você não ovula. Você está tomando anticoncepcional. Vamos fazer essa paciente ovular? Vamos tratar a resistência insulínica dela? Gente, o tanto de paciente que só começando com primeiro, de medicamento, que é o medicamento que eu gosto, que trata bem, a metformina. Uso isso. Mais minoxidil, mais todo o repertório que eu tenho aí na medicina integrativa. Cromo, vários, que a gente começou a colocar. Fiz um tratamento e tal. A maioria das pacientes engravidava espontaneamente, sem nada de indicação, né, de fazer indução de ovulação, nada. Somente tratando a base. Somente restaurando a saúde que não estava adequada. É isso. Quer complementar alguma coisa, comentar algo sobre os seus temas, ou alguma pergunta que eu não te fiz, que de repente você queira aí deixar eu acho assim, eu acabei de falar sobre isso, né, e eu acho que na pós a gente vai ter talvez alguns especialistas, outros não especialistas, pessoas que são, né, só da clínica e querem médicos. Eu acho que a gente voltar a pensar na patologia e no paciente, começando pela fisiologia,
eu acho que isso vai ser assim um divisor de águas. É a gente voltar para a medicina que trata o paciente por inteiro. Eu acho que esse é o objetivo da pós. A Eliane me chamou para para falar sobre a ginecologia na pós-graduação, a ginecologia integrativa. A gente tem a ginecologia regenerativa também, onde a gente trabalha toda a parte, né, de tratamento e saúde do sistema reprodutivo da mulher. Tem muita coisa legal para aumento de banco de colágeno, laser vaginal. E assim, além de ser uma coisa legal, né, porque você trata a base do tratamento, é uma área um lugar de tratamento que traz retorno financeiro também para o médico. A gente tem que pensar, não é só no retorno financeiro, mas é um lugar muito legal, que a gente tem tecnologia associada e que a gente pode oferecer para o paciente a medicina de ponta sem precisar ter esse intermédio da farmácia o tempo todo, sabe? A gente sempre chega para paciente e oferece o que a gente tem de repertório, começando com, por exemplo, uma coisa que a gente usa, eu gosto muito de usar óleos essenciais, por exemplo, tratamento de vaginose. O paciente fala, doutor, nunca ninguém prescreveu isso, não, vai lá. Gotinhas lá do seu óleo essencial, a gente coloca melaleuca, trata alecrim, melaleuca, pinga na calcinha, ao invés de ficar usando antibiótico o tempo todo. Doutor, resolveu só com óleo de melaleuca. Cara, olha, você oferecer isso numa prescrição para um paciente, que sempre sai... Melaleuca para candidíase, né? Você já ouviu falar do óleo de orégano via oral como efeito antifúngico? Olha, legal. Isso daí muito interessante também. A gente vai ter um módulo só de fitoterapia, extremamente rico, com tudo aquilo que é a nossa natureza, né? Nós somos aí um país de biodiversidade, que nós desconhecemos todas as propriedades. Sim. Mas olha, eu não queria encerrar antes da gente falar de um ponto, né? E quando você falou de anticoncepcional, isso me trouxe... ele só não ovula, não é só sobre não ovular e não engravidar, é sobre não ter libido. A pessoa que faz uso de pílula anticoncepcional, ela praticamente não engravida porque ela não tem vontade nem de fazer. Então ela fica uma pessoa disfuncional. Fica disfuncional. E mais grave do que isso, a maioria das pacientes, eu não falo de estatística, eu falo do meu consultório, eu tenho bastantes pacientes que eu atendo, tanto mães e filhas, a maioria começa em idade muito precoce. 12, 13 anos, começou a menstruar, começa com anticoncepcional. É normal, a paciente, a menina, ela vai ter um ciclo menstrual regular após 4 anos da primeira menstruação. Aí a mãe, no desespero, o que ela faz? Começa a colocar anticoncepcional para a paciente para poder ter o ciclo regular. Só que com isso, ela tira o que da paciente? Pico ovulatório, ela tira a libido, que a paciente começa a não saber nem como lidar com a libido. Ela nunca teve libido para poder falar e para poder saber o que é. Então, você tira esse processo no início da vida reprodutiva da menina. Então, uma das coisas que eu fiz para as pacientes é tirar o anticoncepcional oral do início da vida. Doutor, mas como é que eu faço com a questão da contracepção? Fantástico, a gente tem vários métodos contraceptivos de longa duração. A Febraso, inclusive, que é a nossa Federação Brasileira de Ginecologia, colocou que para jovens o melhor não são os anticoncepcionais, são os LARCs, que são os anticoncepcionais de longa duração. A gente tem DIU, a gente tem algumas com muito menos efeito. Eu gosto muito do DIU porque ele não tem hormônio, e o Dilmirena e o Kailina, que ele tem pouco hormônio, a gente consegue de alguma forma não mexer na questão do pico ovulatório. Quanto menos a gente mexer naquilo que é orgânico, melhor. Então não mexer em ciclo menstrual, deixar a menina sentir o que é a menstruação, né? Vivenciar o que é a ovulação, ela saber se conhecer. Doutor, mas eu não sei o que é ovular. Mas é claro, você nunca ovulou. Aí eu começo a falar, vamos parar o anticoncepcional e agora, a próxima vez você vai ver que no meio do ciclo, você vai menstruar, de 10 a 16 dias, ali no 16º dia, você vai sentir uma dorzinha de um lado. Essa dor é ovulação. Aquele muco que sai no meio do ciclo também é ovulação. E ela fala, cara, olha, eu estou conhecendo o meu corpo. Sim, isso é o seu corpo. Gente, a menina tem 16 anos e não conhece seu corpo. Isso fora maquiado. Isso fora as que nunca tiveram orgasmo, que já vieram à vida sexual, nunca tiveram orgasmo, porque totalmente bloqueada, entendeu? Primeiro, por conta da educação sexual que não é dada corretamente. Segundo, por conta desses bloqueios hormonais por conta de pílula. E aí a gente está falando de uma alteração a nível psíquico dessa mulher que vai repercutir outros problemas lá na frente. Então, realmente,
essa abordagem inicial, né? E uma coisa que a integrativa traz muito é do início, meio e pegar os extremos, até a finitude e a longevidade. Então, ter essa abordagem... E a mulher, sempre. eu gosto muito da questão da mulher, porque é o seguinte, a mulher, ela sempre foi colocada de lado em tudo. Por que não fizeram anticoncepcional masculino? Por que não bloquearam o homem? Né? Por que não deram bloqueio no homem? Por que não fizeram... a mulher, ela tem que viver até igual antigamente, né? Isso também é tudo da indústria, né? A mulher tem que viver até... Vamos pensar, antigamente a mulher morria nos 60 anos. Então ela vivia pouco tempo na menopausa. Hoje, tem vários ginecologistas que não passam reposição hormonal para a mulher porque ele fala, não tem indicação. Peraí, a mulher ela vai viver